Eu tentei compreender a costura da vida. Nascida em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, filha de costureira. Artista visual, arte educadora, figurinista e diretora de arte. Ela é graduada em Artes Plásticas pela Escola de Belas Artes da UFBA. Hoje, ela é doutoranda em artes visuais pela mesma instituição. Madame Satã, Afronte, Frida, Obsessiva Dantesca e Quase Ilhas são trabalhos que ela assinou figurino e maquiagem. O Tramas da Cena é com Tina Mello. Tina, é uma satisfação enorme estar com você hoje. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E para começar, a gente gostaria de saber da sua formação e da sua trajetória artística. Conta aí pra gente como é que foi. Então, eu sou artista visual, figurinista, maquiadora, trabalho com direção de arte também. E meu processo, minha caminhada artística começou em Cachoeira, né? Quando eu posso dizer que desde a infância, assim, quando eu convivi dentro de um universo que me proporcionou muita relação, né, com o artístico, tanto na cidade quanto na minha família. Então, eu sou filha de uma costureira, neta de costureira também. Minha avó era bordadeira, bonequeira. Então, desde muito cedo eu tive contato, né, com esse tipo de material e com a criação dela. Então, ela me estimulava muito com o desenho, né? A minha família, de parte de mãe, também tem uma facilidade com o desenho, com a pintura. Meus tios, meus primos desenham, pintam, e aí a minha mãe também. Então, desde cedo ela ficava ali rabiscando, né, nos cadernos e arriscava alguma coisa de pintura, e a minha avó sempre me estimulava muito, né? Ela me dava alguns toques também, assim, fazia aquelas críticas duras, né? Mas que no final das contas ajudam a gente a entender o caminho. E me estimulava também nesse processo do bordado, das bonecas, ali sempre eu estava junto com ela fazendo alguma coisa. E aquele universo todo sempre me encantou muito, né? Ela fazia as bonecas para mim também, para minha irmã. E aí, dentro desse universo também de Cachoeira, a arte é sempre muito pulsante, né? Então, você tem ali muito artista visual, pintura, escultura, vários ateliês e as próprias manifestações culturais. A Irmandade da Boa Morte, né? Que tem as procissões, então é tudo muito visual, tudo muito bonito, dramático, né? E a Festa da Ajuda, que para mim foi um grande laboratório, porque é uma festa que acontece lá no mês de novembro, durante 15 dias do mês de novembro, e aí as pessoas têm o hábito de sair fantasiadas, né? É como bailes a céu aberto, e aí as pessoas vão como um mini carnavalzinho, daquele carnaval antigo, com as fanfarras, né? As bandinhas, e aí as pessoas fantasiam. Então, durante a adolescência eu passei por esse processo, assim, junto com um grupo de amigos e amigas, a gente ficava ali pensando o que ia ser, como que a gente ia fazer a fantasia. Não tinha recursos, né? Mas aí a gente ia inventando como conseguir material, conseguir tecido, reciclar roupa, customizar. E aí já começava ali toda uma elaboração de pensar, né, de planejar uma visualidade que envolvia maquiagem, cabelo. Às vezes a gente conseguia peruca com alguém, ou tinha como produzir alguma coisa no cabelo. E aí eu comecei a me interessar muito por esse universo, né? Começava a investigar isso nos filmes, como é que era feito. Não tinha, né, esse acesso à internet que a gente tem hoje, mas na época a gente buscava, na medida do possível, ver making off, né? Essa coisa toda nos filmes, e aí já me interessava muito esse universo. Então eu diria que essa base aí, né, essa proximidade já em Cachoeira, dentro da minha família e tal, acabaram me dando muito do que eu uso hoje, né, no meu trabalho. Muito dessa base do que me formou e de que formou o meu olhar, né?
para essa área, tanto das artes visuais como das visualidades da cena. E aí eu venho para Salvador no final da adolescência para fazer a faculdade de artes visuais e também começo a trabalhar com teatro alguns anos depois, né? Já na residência universitária, fui conhecendo algumas pessoas. E aí, quando o Thiago Romero veio do Rio, ele que me fez a proposta, a gente conversava muito, fizemos uma amizade e tal. E ele tinha uma companhia de teatro lá e estava se mudando para cá, né? Só que aí ele ia recomeçar tudo de novo. E me convidou para fazer o figurino. A gente conversava muito sobre arte, sobre moda, sobre visualidades, só que eu nunca tinha feito um figurino para teatro, né, para espetáculo. Então foi uma experimentação, ele fez esse convite, eu aceitei. E daí a gente começou uma parceria porque a gente pensava e pensa, né, muito parecido, então a gente se identificou muito. Por isso que ele me fez esse convite, porque ele viu que dentro do que ele estava pensando para a direção, o meu pensamento visual também batia muito, né? Nessa época foi em torno de 2008 e o espetáculo foi o primeiro espetáculo que ele montou aqui em Salvador, que foi o Arde. Ficou em cartaz no Teatro Gamboa, e aí era ainda uma produção bem pequena, né? Não tinha dinheiro, mas a gente ia também nesse mesmo processo, né? Que eu já conhecia, que era de inventar, né? Como é que a gente ia conseguir produzir aquilo ali com pouquíssima verba, mas usando o máximo de criatividade. E aí fizemos e isso deu início a uma parceria, né? Então a gente começou a trabalhar também na criação de figurinos, porque Thiago também é figurinista, né? Além de diretor, figurinista, maquiador. Então a gente começou esse processo, deu assinar os figurinos dos espetáculos dele, quando ele dirigia, mas até hoje a gente trabalha junto também na criação de figurinos para outros espetáculos de visualidade, né? Já trabalhamos com cenário, com maquiagem, então foi um processo, e ele tem um processo parecido com o meu também, né? De ter tido essas referências dentro de casa, né? Porque aqui é meio no sentido acadêmico, então eu fiz a faculdade de artes visuais, mas ali eu não tinha muitos elementos. Claro que você vai entender sobre cores, sobre texturas, né? Sobre medidas, alguma noção também que ajuda nessa construção do figurino e das visualidades de cena, mas não tem muito uma formação específica, né? Então a gente acaba buscando outros meios, a própria experiência, né? A tentativa e erro ou acerto, o nosso cotidiano, né? Que a gente vai ali conhecendo material, buscando uma forma de aprofundar, né, algum conhecimento que a gente tem. E aí eu comecei a buscar também oficinas, né, cursos. Na época o Centro Técnico do Teatro Castro Alves oferecia algumas oficinas de formação, e aí eu comecei também a buscar isso, né, embora fossem esporádicas, mas assim, também me ajudaram a ter algum referencial, né. E aí também é uma forma de você trocar com outras pessoas e aí ir conhecendo mais gente que trabalha com isso, mas de maneira geral foi um processo muito prático, né? Um processo de tentar observar, experimentar e ir acumulando esse conhecimento da prática, né? E dessa bagagem que eu trazia de Cachoeira. Durante um tempo minha mãe costurou os figurinos, né? Então eu criava os figurinos e aí levava para ela costurar. Então ela fez esses primeiros figurinos que eu fiz com o Thiago, né, nos espetáculos dele, foi ela que costurou, assim como ela costurava minhas roupas na adolescência, né, quando eu comecei a querer criar as minhas próprias roupas, porque eu não gostava daquelas que eram vendidas na loja, porque era igual a de todo mundo, e aí eu queria ser diferente, queria criar minhas roupas. Então minha mãe acabou sendo também uma parceira, né, de trabalho, e aí ela vai costurar até bem pouco tempo, assim, ela ainda costurava os figurinos, só que também tem essa coisa de uma demanda, né? Ela tem as demandas dela lá também, porque ela costura. Então eu acabei nos últimos figurinos desenvolvendo aqui em Salvador mesmo. Também fui conhecendo outras pessoas
que me possibilitaram outras parcerias. Mas é interessante perceber assim, esse trajeto, né? Essa trajetória de dentro de casa, e aí eu saio e volto, né? E acabo voltando para esse contato com ela já numa outra esfera, né? De criação, de figurino para teatro, para dança. Até depois os filmes, né, que vieram, e ela se tornou também essa parceira profissional. Oh, que linda essa sua trajetória. Tô me lembrando aqui meio emocionado, porque no meu interior também, minha mãe é costureira. E aí eu fazia espetáculos lá e ela que costurava os figurinos da galera. E aí a gente tinha brigas homéricas, mais divertidas, né? Porque ela queria fazer de um jeito e na minha cabeça era de outro. Uhum. E ela fazia, não, o certo é assim, tem que fazer assim. Mas no final dava certo. Uhum. Mas até meu último espetáculo, Secanolha, meu espetáculo infantil, foi ela que costurou o meu figurino. Ela veio para Salvador só para costurar esse figurino. Eu fiquei lembrando disso aqui, poxa, que preciosidade é ter uma mãe que pode dar isso pra gente, né? Tanto fazer pra gente como ensinar pra gente. Então eu queria abrir um parênteses aqui para agradecer a minha mãe. Muito obrigado. Elas são maravilhosas e ela, aí tanto ela me incentivou até que eu comprei uma máquina. E aí ela foi começando a me dar uns toques, porque aí teve um momento que eu dizia assim, mãe, mas então me ensina a costurar, eu vou parar de encher teu saco e tal. Ela dizia, que nada, como se isso não, se a minha fosse outra, né? Tipo assim, você não vai muito pra esse lado. E aí, porque ela via, né, que eu criava às vezes umas coisas e quem acabava me dando a solução, né, de como confeccionar aquilo era ela, ou de ter que mudar alguma coisa. Porque às vezes era uma ideia muito complexa, né? Que apesar dela ter encarado muita complexidade das coisas. Dona Maria das Dores, salve, salve, beijo. A senhora trouxe ao mundo uma figurinista sublime, maravilhosa. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar.